Olá, amados, a paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando já aí, que vão entrar e vão ficar ao vivo, os que vão entrar depois. Que a graça do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar início ao nosso culto, em nome do Senhor Jesus, nesse domingo dia 11 de abril, onde estamos sendo luz dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, estamos sendo igreja dentro da nossa casa, não estamos no templo físico na igreja, mas estamos dentro da nossa casa, engrandecendo o nome do Senhor. Aos irmãos que forem entrando aí, se puderem compartilhar, em nome de Jesus. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, de que em breve vai voltar. Aleluia. Eu gostaria de abrir já com a palavra do Senhor no livro de Salmos 27, que diz assim, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele, o Senhor, me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei, na sua igreja, na casa do Senhor, oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. O Senhor, sim, tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor, seja forte, coragem.
uma coisa pedi ao Senhor, no verso de número 4 do Salmos 27, uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro fazer, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia universal, nesse tempo de pandemia, é onde nós precisamos procurar ficar mais tempo ainda ligado no Senhor, mais tempo sendo igreja, não lá dentro da igreja, não num templo físico, não num templo de mãos humanas, mas sendo igreja dentro dos nossos lares. Eu venho falando isso em algumas lives, alguns cultos. Nós precisamos ser igreja, principalmente nesse tempo. Um tempo em que muitas pessoas estão desesperançadas, né? Sem esperança alguma. E nesse tempo nós podemos ter uma boa palavra. Nesse tempo nós podemos confortar. Nesse tempo nós podemos somar juntamente com outras pessoas. Por isso, nesse tempo, esse salmo aqui, Salmos de número 27, ele vem de encontro sim ao meu e ao seu coração. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro fazer, que eu possa ficar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e buscando orientação todos os dias da minha vida. Mas aí a gente traz para os dias de hoje que nós possamos ser igreja aonde quer que nós estamos. Se eu estiver em home, trabalhando em casa, eu vou ser igreja dentro de casa, eu vou ser igreja para o meu cônjuge, eu vou ser igreja para os meus filhos, eu vou ser igreja para os meus vizinhos, eu vou dar um bom testemunho de cristão para outras vidas que estão me cercando. Se eu tenho uma oportunidade para poder falar do amor do Senhor, eu não vou perder essa oportunidade, porque hoje você pode passar por uma pessoa, de repente no seu condomínio, na sua rua aí, você vê aquela pessoa e de repente, do nada, você fica sabendo que essa pessoa está internada, está com Covid, e aí 20 dias depois você vem saber que essa pessoa veio a falecer. E de repente a gente tem uma oportunidade. Eu estou falando isso para você, amado, porque eu falo para mim também, que hoje mesmo nós tivemos essa informação de que um vizinho, uma pessoa chegada, veio a falecer nessa madrugada. E faz mais ou menos, antes dessa pessoa ser infectada, eu encontrei com ele no estacionamento do prédio, no condomínio do prédio. Então por isso a gente precisa ficar esperto e perceber que o Senhor, ele está às portas, né? Para todos nós. O Senhor, ele está às portas para todos nós. Agora, nós não sabemos qual o momento da nossa partida ou a partida de alguma pessoa que está próxima. Então não vamos perder a oportunidade de ser igreja. De repente você não tem aí um ministério sobre a sua vida de falar de Cristo, mas você tem sobre a sua vida aí um ministério, o qual é testemunhar Cristo por onde que você passa. Falar do Senhor, eu não preciso falar com os meus lábios, mas eu falo com ações. Eu mostro quem eu sou em Cristo para outras pessoas e as pessoas olham para mim e falam, poxa, aquela pessoa tem algo diferente. E aí ela fica sabendo que você é filho de Deus. Poxa, esse algo diferente é porque ele é filho de Deus, é porque eu vejo que a conduta dele é uma conduta de cristão. Então que possamos, amados, nessa manhã, que possamos refletir sobre o nós sermos igreja. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos aí que estão entrando agora, em nome do Senhor Jesus. É um culto abençoado nessa manhã, um culto em que a pastora Simone está se preparando aí para trazer uma reflexão para nós nesse dia, uma reflexão de esperança, uma reflexão de fé para as nossas vidas em nome de Jesus. E eu gostaria já de orar junto com você, em nome de Jesus. Amados, nós temos nesse tempo que nós estamos vivendo mais em casa, né? Nós temos oportunidade. Olha lá, Nathalie, já viu até o nascer do sol, já.
Hoje eu acordei 5h30 da manhã e aí eu refleti na palavra um pouquinho, né? Conversei com o Senhor e aí eu saí e fui ver o sol nascer. Na verdade eu não fui ver o sol nascer, eu desci para dar uma olhadinha lá e eu achei que o sol já tivesse chegado, mas não, eu estava antes do sol lá. E aí o pessoal estava esperando o nascer do sol e aí eu já vi e compartilhei aí com todo mundo aí. Você que não tem a oportunidade de não ver, né? Não tem a oportunidade de ver o sol nascer, viu aí nas filmagens, aí no vídeo, aí na rede social aí, tá para você acompanhar ali o nascer do sol de hoje. Hoje nasceu o sol, né? Mais um dia o Senhor fez, mais um dia de alegria, mais um dia de esperança. Esse é o dia, amados, esse é o dia que o Senhor fez. Então nesse dia vamos nos alegrar no Senhor, louvar ao Senhor, bendizer o nome dele, porque toda glória sempre sejam dadas sim ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele é bom. Ele é bom. Você está aí respirando, ou de repente você está aí respirando, mas está preocupado com alguém que está lá no hospital. Então, ore ao Senhor nesse momento. Nós vamos orar nesse momento para que essa vida que está no hospital venha receber do fôlego do Senhor sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Se essa vida não conhece a Cristo, vamos orar ao Senhor para que essa vida venha ter uma oportunidade de conhecer o Senhor e andar com o Senhor, em nome de Jesus. E se essa vida conhece a Cristo, ai amados, aí nós não precisamos nos preocupar tanto assim. Por quê? Porque a vida conhece Cristo, se conhece o Senhor, se nós conhecemos o Senhor, a nossa morada é lá no céu, a nossa morada é na eternidade. Então não vamos nos desesperarmos, né? Nesse momento em que estamos passando. Enquanto estamos nessa terra, vamos aproveitar o momento para falar das coisas do Pai, né? A hora que chegar a nossa hora, que possamos estar prontos e para podermos abraçar o Pai pessoalmente, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, amados? Vamos orar por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão esperando uma resposta, em nome de Jesus. Então eu estava falando que todos os dias nós temos oportunidade, agora que a gente está em home, a gente está em casa há mais tempo, né? Outros estão trabalhando, mas nós temos oportunidade de escolhas, né? Todos os dias eu mando áudios, né? Você que às vezes não tem o hábito de leitura, e eu sei que você não tem o hábito de leitura, né? Assim como eu também não tinha. Um dia eu não tinha hábito de leitura, para mim era uma dificuldade ficar lendo a Bíblia, né? E aí eu iniciei a leitura, comecei a amar, peguei gosto. Hoje eu não vivo sem a leitura da palavra do Senhor. Então eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade com a leitura, e aí a gente envia todos os dias, eu envio um capítulo do livro. Agora nós estamos em Apocalipse, hoje eu passei Apocalipse capítulo 13, e também passo nos grupos da igreja uma oração, que é desse livro aqui da Valnice Milhomes, que é Orando a Palavra. E aí essa semana hoje eu passei a respeito da confissão de mente livre. Peraí, não foi esse aqui. Eu passei para viver livre de preocupação. Então, todos os dias você tem material aí, todos os dias você recebe a palavra do Senhor, e você tem a oportunidade de escolha, de você ouvir uma oração, de você ouvir uma palavra, ou de você ficar apegado e perdendo tempo com outras coisas. Não é mais tempo de nós perdermos tempo. Amém? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor que conhece todas as coisas. Você que tem algum pedido de oração aí, coloque aí o seu pedido de oração, em nome de Jesus. Nessa manhã tem um rapaz, como eu falei, o Alexandre, que é vizinho da onde a Neuza mora, minha sogra, o Vinícius, meu filho, e que era o zelador.
ele veio a falecer nessa madrugada. Então, que possamos orar pela família, pelos amigos, para todos que estão, de repente tem pessoas que estão inconformadas, para que o Espírito Santo de Deus venha trazer aí o conforto para toda a família e os amigos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos com um amigo também, irmão em Cristo, o Eduardo, que está internado e ele é jovem ainda, acho que tem 30 e poucos anos, e já faz uma semana que ele está entubado, e aí está nessa situação de extubação ou não. Entre hoje e amanhã vão extubar ele vem tendo melhoras, mas eu peço aos irmãos que continuem em oração. Vamos orar por essa vida também, em nome de Jesus, e vamos orar aí por todos que estão aflitos e desesperados, em nome de Jesus. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Então una sua fé junto comigo aí e vamos orar ao Senhor para que venha abençoar já a palavra nessa manhã também, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial, em nome de Jesus. Papai querido, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, a Ti seja honra, glória, majestade e louvor, Senhor. Pai, nós Te amamos, Senhor amado. Tudo que o Senhor fez ainda continua sendo bom. Tudo que o Senhor fez, Senhor amado, ainda está no seu devido lugar. O sol nasceu hoje, Senhor. De repente a chuva pode vir no final do dia, molhando e trazendo sim a chuva sobre a terra, refrescando a terra, Senhor, para fazer brotar a semente. O círculo da vida, Deus, continua, Senhor amado. Pai, e no meio dessa situação toda, Senhor amado, nós estamos envolvidos nessa situação dessa pandemia, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, nós queremos orar a Ti nesta hora. Eu, juntamente com os meus irmãos, nós oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha alcançar, Deus, a cada vida que está passando por essas situações, Senhor. Situações ou estão com Covid, ou estão com pessoas internadas, ou pessoas que perderam seus entes queridos durante a semana, que a pastora Lúcia, o pastor Jorge, que perderam, Senhor, entes queridos nessa semana também, ou pessoas que estão nos assistindo e também perderam amigos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, o consolo vem de Ti, o refrigério vem de Ti. Somente o Senhor pode abraçar, somente o Senhor pode envolver, Senhor amado, as vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. De repente pessoas, Senhor, que não estão entendendo esse processo, Senhor amado, quando perdem alguém, Senhor, se revoltam de repente contra Ti, Senhor amado, que não tem nada a ver com essa situação, Senhor amado, pois a Sua palavra, Senhor, nos garante isso, Senhor amado. No livro de João 10:10, o Senhor diz que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, Senhor. Porém, Senhor amado, de acordo com a Sua palavra, Senhor, o que vem matar, o que vem roubar, o que vem destruir, Senhor, é o inimigo das nossas almas, Senhor. Esse sim, Senhor, e esse mundo, Deus, diz a Sua palavra, Senhor amado, que esse mundo jaz no maligno, Senhor, e é ele, esse maligno, Senhor amado, que vem contra os nossos pensamentos, que vem contra a nossa mente, Senhor amado, vem colocando pensamentos, Senhor amado, de desesperanças, querendo nos colocar para baixo, Senhor. Ah, Deus, mas, Senhor amado, o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, Senhor. Ah, Pai, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida, vida abundante, Senhor amado. Isso é o que vem de Ti, Senhor. Vida, Senhor amado, da Sua vida, o Senhor soprou sobre as nossas vidas, Pai. Então mostra essa vida, Senhor amado, que de repente se encontra revoltada contra Ti, pensando que o Senhor tirou esta vida, Senhor amado. Ah, Pai, coloca, Espírito Santo de Deus, no coração dessa pessoa, Senhor amado, que o Senhor não mata ninguém, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos quer bem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Papai de amor, nessa manhã, Deus,
Nós queremos apresentar este culto a Ti, Senhor. Nós queremos apresentar a vida da Simone, a vida da pastora Simone diante de Ti, que ela venha a ser inspirada por Ti, tudo quanto o Senhor tem colocado sobre o coração dela, Senhor, que ela venha a saber expressar em palavras, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nós pedimos a Ti, Senhor amado, nessa manhã, Deus, recebe a nossa adoração, recebe a adoração de cada um dos meus irmãos que estão em casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nós pedimos a Ti, Senhor, e Te agradecemos por esse momento especial, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Em nome de Jesus, pastora Simone já está aqui. Em nome de Jesus. Se você tem alguém aí no seu lar que de repente não está ainda presente aí, convida a pessoa para que esteja desligando outros aparelhos, né? E esteja focado nesse momento. Eu sei a dificuldade que de estar focado dentro de casa, porque são crianças, né? A gente tem filhos, tem marido, tem situações, mas procura, nesse momento, traz aí como se você estivesse lá dentro do templo físico mesmo, entendeu? Você não está sendo olhada por outras pessoas aí, mas faça valer a pena esse momento em nome do Senhor Jesus. Esse momento que você separou, não seja mais um número, não seja mais um número, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vem aqui, meu amor. Vem aqui. Estamos juntos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu espero que vocês estejam bem. Em nome de Jesus. Vamos organizar aqui. Deixa eu arrumar aqui para você. Põe coisa para carregar. A paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam firmes no amor, na paz, na confiança em quem Deus é. Porque neste momento que nós estamos vivendo, nós somos convidados a exercer fé. E nesse momento que nós estamos vivendo é que nós podemos observar o que nós trazemos dentro de nós, né? O que nós trazemos dentro de nós. E a gente precisa em todo momento, né? A gente precisa refletir na palavra de Deus. Nós precisamos em todo momento trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia. E o Daniel já orou aqui. Sim. E eu creio que o Senhor, Ele é o primeiro, Ele é o mais interessado em levar paz. Ele é o mais interessado em levar a alegria e trazer mesmo, né, dentro do seu coração a tranquilidade, que você possa viver um dia por vez. Nós somos convidados a viver um dia por vez. Em nome do Senhor Jesus, eu tô vendo sua cabeça aqui no espelho. Tá? Então, mas tá bem. Que bom, né? Somos igreja, né? Somos um, né, amor? Glória a Deus. E eu quero, nesse momento, refletir um pouco com você. Aleluia, Deus. Sobre as questões que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo situações muito difíceis. Nós estamos vivendo situações, na verdade estamos mais próximos, né? Mais próximos de notícias e tudo mais. Não significa que o sofrimento nunca existiu. O sofrimento, ele sempre existiu. Infelizmente, havia uma, vamos dizer assim, uma atenção voltada maior nas grandes calamidades, em terremotos e tudo mais. Como se o significado do sofrimento, né, quando fosse dentro da casa de uma outra pessoa, o sofrimento ele só era vivido mais pelos próximos, né? Porque a gente só sabe realmente o valor mesmo, a gente só entende quando bate a nossa porta. Aí a gente realmente sente, né, a dor. E é uma coisa muito complexa isso.
E eu quero a paz do Senhor para todos, a paz do Senhor, mãe, que Deus abençoe. E eu quero, na verdade, refletir um pouquinho com você sobre isso. Eu quero refletir um pouquinho com você, um pouquinho da questão da morte. A gente sempre está refletindo sobre isso, eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, porque como que nós entendemos isso, né? E a minha base nessa manhã, meu parâmetro aqui, a minha orientação é a palavra de Deus. Então, tudo que eu estiver falando é de acordo com o que a palavra me diz. E eu creio nisso. Por isso que eu sou cristã. E eu creio que a palavra de Deus ela é viva. Eu creio que a palavra de Deus ela é real. Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira. Eu creio, então eu tenho fé nisso. Muitas vezes eu não vejo, mas eu creio na palavra. Eu creio que a palavra ela expressa Deus. Eu creio que a palavra ela é o próprio Deus falando. Que usou homens em muito tempo, aí, em cerca de 40 autores aí a Bíblia tem, 40 e poucos autores, em diferentes épocas. A Bíblia ela não se contradiz entre Velho e Novo Testamento. Velho é a esperança da vinda de um Salvador e o Novo é realmente o cumprimento da promessa. Então, a Bíblia ela me revela um plano de salvação. A Bíblia ela revela o amor de Deus. A Bíblia ela revela quem Deus é. E eu creio nisso. Isso é testificado dentro do meu espírito. Então não vem só da minha natureza, aqui da minha razão, mas eu creio que o homem ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. E eu creio que nós fomos criados por Deus. Eu creio na criação, né? Eu creio que o sopro de vida de Deus, ele está em mim. Eu creio que eu tenho oportunidade de estar com Deus para sempre. Eu creio numa eternidade. E a palavra de Deus, ela me revela isso. Então a gente não vai conhecer Deus se não se aproximar da sua palavra. A gente não vai conhecer o Pai, o amor desse Pai, se não entender o mistério da salvação, o mistério, né, do sacrifício de Jesus, que nos leva de volta ao Pai. Senão nós seremos simplesmente religiosos, senão nós seremos simplesmente praticantes de uma igreja, de uma religião, de uma placa, e aí entramos naquela discordância, naquela brigaiada, e eu não sou muito disso. Eu creio que o evangelho ele é baseado no amor, ele é baseado nos relacionamentos, ele é baseado na manifestação da graça. Eu creio nisso. Então, Deus ele é maravilhoso. Deus ele é maravilhoso. Como o meu marido está colocando aqui para eu ler, ele está colocando aqui de um livro que ele está lendo. A fé sempre tem bom testemunho. Ando pela fé e não pelo que vejo. Sou uma pessoa de fé. Repudio a dúvida, repudio o medo. Sou um filho da fé em Deus. A minha fé funciona. Sempre tenho bom testemunho. Recuso o mau testemunho. Sou do lado de Deus. Ele está ao meu lado. Eu pertenço a Deus. Eu sirvo Deus. Sou um filho de Deus. Creio nele, que assim será, exatamente como me foi dito. Na sua santa palavra, ela não pode falhar. Ela não pode falhar. Eu firmado nela e em suas promessas. É lindo, irmãos. Sabe por quê? Porque o meu Deus garante, o seu Deus, né? Garante. Se você é firmado na fé, na palavra, a fé, ela expressa o caráter de Deus. E o caráter de Deus não falha. O caráter de Deus, ele é digno de confiança. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus em que eu creio. E eu creio que você crê nesse Deus poderoso, nesse Deus fiel, nesse Deus verdadeiro, nesse Deus que ama. Aleluia. Incondicionalmente. Aleluia. Por isso, eu já quero iniciar, já iniciando, né? A reflexão do que o nosso Deus, ele não tem compromisso com a morte. O nosso Deus, ele tem compromisso com a vida. O nosso Deus,
é o Deus de vida. O nosso Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Eu vou discorrer um pouquinho mais sobre isso. Porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição. E como cristãos, eu sou cristã e acredito na ressurreição. Então eu tenho comprometimento com a vida. Porque eu entendo que a minha vida, ela não se resume neste momento que eu estou vivendo, neste tempo na Terra. A minha vida, ela não tem fim. Eu tive um começo, mas eu não tenho fim em Deus. Eu sou imortal. A minha vida, o meu corpo carnal, ele deixa sim de viver. Mas eu, Simone, nunca deixo de existir. Aleluia. Eu não deixarei de existir nunca mais. Eu sempre estarei viva. É esta minha segurança. Por isso que eu sou cristã. Eu acredito que o sacrifício de Cristo me trouxe vida e me dá vida eterna. Eu acredito nisso. E todos aqueles que são cristãos e têm a palavra da fé, a Bíblia, como base de vida, devem acreditar nisso. Isso é a base do cristianismo. A base do cristianismo é vida. A base do cristianismo não é morte. A base do cristianismo é paz, é segurança. É saber que independente aonde eu estou, aqui na terra ou no céu, eu estarei vivo. É isso. Por isso que aqueles que estão em Cristo não morrem mais. A gente precisa entender o que é isso. Tem a morte física e tem a morte espiritual. E a morte física, nós podemos morrer, mas nós não passaremos pela morte espiritual, que é a separação eterna com Deus. Porque hoje morremos fisicamente. Eu não sei se você sabe, você que está me assistindo. Nós morremos fisicamente. A resposta disso está lá em Gênesis. E eu vou ser muito rápida quanto a isso, porque hoje eu quero falar de vida, eu não quero falar de morte. Então, em Gênesis 2:17, diz lá: quando Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e depois fez a mulher da costela deste homem e colocou esses dois para morar no paraíso, no Éden. A Bíblia diz que o homem, ele se relacionava com Deus 100%, ele tinha a vida de Deus, ele conversava com Deus, ele tinha a vida Zoe, que é a plenitude da vida em todas as áreas. E aí o que acontece? Deus, quando ele coloca este homem ali, ele fala: vocês podem comer de todo fruto, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem, porque quando vocês comerem dele, vocês vão morrer. Isso está em Gênesis 2:17. Fala lá: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Irmão, você sabe o que Deus está querendo dizer aí nesse versículo? A gente tem muitas vezes uma tendência de ver coisas que não existem, por conta da própria nossa natureza de querer estar no controle da nossa vida e achar que a gente sabe fazer o que é melhor para nós. E sem Deus, a gente não consegue, porque a vida de Deus, porque Deus é o Criador, então nele nós temos o manual de vida. Então a partir disso que nós teremos vida, porque nós vamos funcionar de acordo com esse manual. Fora do manual, nós só traremos para nossa vida situações de morte, situações de mau funcionamento. Então o que Deus está falando aqui? Vocês não precisam de dirigir a sua vida pelo próprio conhecimento. Fique no manual, porque eu sou aquele que criou vocês. Se vocês quiserem andar por si só, vocês vão trazer para vocês morte. A Bíblia não fala que a partir do momento que esse homem desobedece, o modo de dizer, quer sair fora desse controle que eu estou dizendo é desse cuidado. A partir do momento que
o homem sai dessa forma de comando, sendo dirigido pelo Espírito, e a sua alma recebendo a direção do Espírito, que estava recebendo a direção do seu Deus maravilhoso, que o ama. Porque se Deus quisesse o mal, Deus não tinha construído para si, não tinha preparado o homem para ser parte da sua família. E aí o que acontece? A partir do momento que esse homem, ele diz para ele, tem muita coisa mais dentro disso, por trás disso. Porque a Bíblia fala, tanto é que tá lá, né, Eva lá no jardim e tal, e aí a serpente vem lá, que já era Satanás, que já tinha acontecido algo na história, que Satanás já tinha realmente querido ser semelhante ao Altíssimo, e já tinha sido mandado para baixo, já tinha sido expulso do céu. Satanás, que nós já vimos na aula, que era um querubim, e aí ele, junto com esse comércio que ele fez no céu, ele mais um terço dos anjos, bateram de frente com o Criador, querendo ser semelhante ao Altíssimo, já não estava mais no céu, já estava aqui na terra. O que acontece? Ele, utilizando esse animal, a serpente, né, materializa-se ali, começa a falar com Eva, e aí o que acontece? Ele pega e chama a atenção daquilo que o pai tinha dito para ela tomar cuidado, e aí ele fala, o que você acha disso? E começa todo um diálogo ali, e aí o que ela faz? Ela fala, não, Deus fala que se a gente comer a gente vai morrer. Aí é quando acontece aquele diálogo de persuasão, de manipulação, querendo mostrar para ela assim, certamente vocês não vão morrer, colocando em xeque a palavra do Criador, porque Satanás ele estava levando para o concreto e Deus estava querendo mostrar muito mais além daquilo. Aí ela fala, vocês não vão morrer, e Satanás fala, Deus sabe, isso está em Gênesis 3, verso 4 a 6, Deus sabe que no dia em que dele comer do fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, instigando uma disputa, querendo a soberba e tudo mais, a ostentação, e vos conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher, olha o que estava por trás do querer comer o fruto, por que ela comeu? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, olha só, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu para o seu marido. Quando ela come esse ato de comer, ela está declarando o quê? Pai, eu não preciso do Senhor para viver. Eu mesmo quero ter o meu conhecimento, o meu entendimento. Eu sei o que é melhor para mim. O Senhor não sabe o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. O que entrou ali? A soberba dos olhos, a ostentação dos bens e a soberba da vida. Soberba dos olhos, olhei. Soberba da vida, é agradável para dar conhecimento. Sabe? E a gente começa a perceber a ostentação dos bens, né? Agradável para ter conhecimento. Viu que era bom. Sabe? E quando ela olhou tudo aquilo, ela declarou dentro dela, a ação dela mostrou que estava dentro do coração. O que aconteceu? Ela comeu. Ela comeu. A partir daí, a Bíblia mostra que ela morre espiritualmente. O que era isso? A comunhão com Deus é cortada. Sem a comunhão com Deus, a tendência é a morte física. Ou seja, morrendo morrerás. Certamente vocês vão morrer. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Por quê? Porque sem a ligação, sem a direção de Deus na sua vida, você vai morrer. Porque você não consegue fazer escolhas por si mesmo. Você não tem condição de andar sozinho. Porque eu sou o seu Criador. Então é aquela confiança, eu tenho o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você. Mas se você quer, lembra do filho pródigo? Se você quer gastar todo o seu dinheiro aí com o mundo, vai. Aí você vai ver que você não tem sabedoria para lidar com a sua vida. Aí você volta. E aí você pega e fala, pai, eu realmente não sabia viver.
porque eu era um imaturo e agora eu observo as coisas da vida. Sabe aquela pessoa que toma cada lá e aquela coisa de bate e volta, aquela coisa de paga o mal com o mal? Chega um momento da vida que ela vai perceber que isso não compensa, porque o amor o outro não tem para dar. E aí ela fala, para que eu vou lutar? Para que eu vou ficar, sabe aquela coisa de batendo na tecla? Ele não tem para dar. Então deixa eu dar um pouco, quem sabe ele começa a receber um pouco e quem sabe no futuro ele terá para dar. Sabe, o nosso Deus, ele não é um Deus de disputa. O nosso Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, ele é puro amor. As intenções de Deus, elas são boas. O que acontece? Romanos 6:23 diz lá para nós que o salário do pecado é a morte. Pecado é tudo aquilo que é fora da direção do Pai. Então o salário disso, o preço que eu pago, é aquela coisa, eu trabalhei o mês inteiro. Então, em troca do meu trabalho, eu tenho o salário. Então o pecado é da mesma forma, em troca das minhas ações, fora da direção do Pai, que é o melhor para mim, eu tenho o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que fala na segunda parte do versículo, em Romanos 6:23, fala assim, mas o dom gratuito de Deus, o dom, o presente gratuito de Deus, olha só, é a vida eterna em Jesus Cristo. Sabe, o Pai, ele perdeu o elo, a ligação, o vínculo, por conta de que esse homem não queria vínculo com ele. Mas Deus, ele tinha uma carta na manga, que era o quê? Então eu vou manifestar agora na criação a presença do meu próprio Filho, que vem expressando eu em carne, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que ainda... Então é uma segunda oportunidade da gente receber o Pai e receber vida novamente através do Filho. Isso que é o Evangelho. O Evangelho é boas novas, boa notícia, algo novo aconteceu. Então o que acontece? A partir daí eu me aproximo de novo a Deus. Mas não mais diretamente a Deus, porque o pecado me separa de Deus. Porque Deus, ele é íntegro, ele não tem contato com o pecado, ele é santo. Então o que Deus faz? Ele faz uma ponte, ele coloca Jesus no meio, da qual Jesus, ele tem que pagar o preço. Pagar o preço do resgate, que é a expiação. Só o que faz a expiação do nosso pecado é o sangue. Então o preço do resgate é o sangue. E ele, sendo Deus sem pecado, ele pode se colocar nesse lugar. E a partir daí, isso é entendimento de evangelho. Isso é entendimento do evangelho. A partir daí, o que acontece? Todo aquele que recebe Deus, que entende de Deus, entende que Jesus é o Filho de Deus, enviado novamente, é uma oportunidade, ele recebe vida de novo. Aí acontece no espiritual, porque a carne já não tem mais jeito. Então essa remissão, ela se completa depois da morte. Porque até então, enquanto estamos aqui na terra, há uma briga. A carne querendo fazer uma coisa e o espírito querendo fazer outra. Só que aqueles que estão em Deus, eles conseguem resistir à independência espiritual. E eles conseguem caminhar dirigidos por Deus. É quando a carne grita, responde, o espírito fala, retorne em amor. É quando a carne grita, eu quero viver esse Deus. Aí começa a achar que Deus não deixa viver. Sabe essas coisas infantis, imaturas de espiritual? De cristãos pequenos, novinhos na fé? Que caminha com aquela visão da Eva e começa a entender aos poucos o que Deus quer, coisa boa pra gente. Aí o que acontece? Ele pega e vai se rendendo à direção de Deus. E aí as pessoas que estão novinhas ou que não entenderam ainda o mistério do espiritual, começam a disputar e começam a falar, você é tonto, Aí ele começa influências, ele começa a passar por influências na vida. Pessoas de um lado falando uma coisa, pessoas... Aí começa a achar, aí uns, o que eles fazem? Eles querem juntar as duas partes. Eles querem juntar a vida do mundo
com a vida de Deus e ficar no meio termo. Não dá. Ou a gente fica em Deus, ou a gente fica no mundo. E aí o mundo, ele está no maligno. O mundo, ele não tem nada de bom. Esse mundo, ele não tem nada de bom. Há todo um processo aí de que Jesus, ele vai voltar. Enquanto esses que estiverem nele lutando dia a dia, porque a gente morre todos os dias, irmãos, carnalmente dizendo. Porque a gente quer fazer as coisas, o Espírito Santo vem na base do amor, aí a gente não quer receber o amor, aí eu tenho que justificar, eu tenho que negar, eu tenho que fazer não sei o quê, e a gente usa um monte de mecanismos aí. Por quê? Porque a nossa índole, a natureza lá, ela grita. Então a carne, ela tem que ser segurada na rédea todos os dias, até Jesus voltar, ou a gente morrer na terra ainda, nessa vida. Porque tem duas formas. Jesus, a Bíblia diz que Jesus virá buscar os seus filhos. Deus irá buscar os seus filhos. Aqueles que entenderam que Cristo oferece Deus e receberam esse Deus através de Jesus, foram reconciliados com Deus. Aí o que acontece? Esses que dentro de si foram renovados como fala? Que nasceram de novo no Espírito, esses estão firmados em Deus. O que acontece? Esses que têm Deus, que estão renovados e foram aliançados novamente em Deus, esses que é só Deus que sabe, Deus ele vai arrebatar esses que faz parte da igreja. Isso é igreja. Igreja não é placa. Igreja é aquele que está em Cristo. Igreja são esses. Igreja vem da palavra eclésia, tirados para fora. Então foram aqueles que... Então por isso que a igreja é essa, né? A igreja é a igreja invisível, aquele que tem a marca do sangue de Cristo. Se você tem a marca do sangue de Cristo, você é a igreja de Cristo. E aí quando vem, Jesus virá, porque ele veio, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Mandou o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo habita dentro daquele que tem Cristo. Aí o que acontece? Nós estamos sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, que também é Deus. A pessoa da Trindade, ele também é. Então o que acontece? Esses que estão firmados, lutando dia a dia, se santificando, tal, aquela coisa toda, aquela luta, espiritualmente falando, Jesus ele vai buscar a sua igreja quando chegar o momento, a plenitude do tempo. Essa plenitude, não do nascimento, mas a outra plenitude do tempo para ele vir buscar, o tempo maduro. Ele vem, aí ele vai buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que a igreja, aqueles que estiverem vivos na terra, serão arrebatados. Tirados de repente. Isso é no mundo espiritual. A terra não vai ver. Só os que estão em Cristo vão ouvir som de trombeta e vão ser arrebatados. Aí nós vamos encontrar Jesus no céu. Aqueles que morreram já na carne e estiverem em Cristo vão se encontrar com Jesus também nos ares. Mas é automático. Esses que morreram em Cristo se encontram e em seguida nós seremos arrebatados. Primeiro eles, depois nós. Todos nos juntaremos e estaremos com Jesus no céu por 7 anos, as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus com a igreja. A partir daí, Jesus, isso é escatologia, a partir daí, Jesus volta. Jesus volta com a sua igreja para reinar 1000 anos. E aí o que acontece? Acontecerá toda uma situação aqui na terra. Isso já entra em Apocalipse. Mas o que eu quero dizer é, haverá sim um período em que Jesus vai voltar. Mas voltando à situação da morte, então é assim, se até Jesus voltar, se Jesus não voltar e acontecer de eu morrer, eu estarei para sempre com Deus. Eu estarei para sempre com Deus. Agora, se eu estiver vivo e Jesus voltar, eu não morrerei, mas eu serei transformado. Certo? O que eu quero convidar vocês
porque nós estamos falando muito, nós estamos falando demais aqui sobre essa questão, e eu quero gravar isso dentro do coração de vocês. Eu gostaria que vocês gravassem que a vida, ela não acaba na morte física. A vida não acaba. Repete isso para você saber disso dentro. A vida não acaba na morte física. Simone, a vida não acaba na morte física. Quando você morrer, você vai descobrir que você não deixou de existir. Aleluia. Você não deixará de existir. A sua existência não acaba na sua morte física. Da mesma forma que nós viemos de Adão, ou seja, da terra, que nós temos essa natureza terrena, é o Adão terroso, né? Como muita gente fala. Da mesma forma que nós viemos de Adão, nós também, em Cristo, nos tornamos um ser espiritual. É nisso, é essa questão fundamental da fé, essa questão fundamental da fé cristã, que você não pode abrir mão, irmão. Não abra mão, porque questões fundamentais da fé cristã, e que nós temos que guardar, e uma das questões é a pessoalidade. Nós nunca deixaremos de existir como cristãos. Nós continuaremos um ser pessoal. E eu vou dizer uma coisa, Deus, ele entende isso, ele leva em conta a sua história aqui na terra. Nós temos história, aquilo que aprendemos, os abraços que vivemos, os beijos que damos, os beijos que recebemos. Isso não acaba na morte física. Isso é lindo, isso é esperança. Jesus disse, eu não sou o Deus de mortos, mas eu sou Deus de vivos. Olha o que Deus fala lá em Lucas, capítulo 20, do verso 34 ao 38. Quando os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, começaram a colocar Jesus à prova. E aí ele falou assim, olha, como que vai ser então quando a gente morrer? Porque os nossos irmãos morrem, aí a esposa, aí o outro irmão que está vivo pega a esposa desse, e aí tal, e como que vai ser lá no céu? Aí Jesus explica, os filhos desta era casam-se e dão-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, ou seja, terão aqueles que são dignos, aqueles que entendem, aqueles que quiseram fazer parte de novo da família de Deus. Aqueles que forem considerados dignos não se casarão e nem serão dados em casamento. Aí Jesus fala assim, irmãos, na Bíblia, nas entrelinhas, a gente aprende muitas coisas da prática cristã, questões fundamentais da vida cristã. E Jesus está falando aqui, e não podem mais morrer. Eles não podem mais morrer. Que morte é essa? É a morte espiritual, longe de Deus. Nós não estaremos mais longe de Deus. Isso já começa aqui na terra. Essa é a oportunidade de estarmos lá. Isso está em Lucas 20, verso 34 a 38 que eu estou lendo. Ele está dizendo assim, ó, e não podem mais morrer esses que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos. Significa que se você morreu, ressurreição dos mortos, mortos físicos. E ele fala, não pode mais morrer. Ou seja, é nos oferecido a eternidade. Isso é lindo, isso é esperança, isso é evangelho, isso é cristianismo. É isso que nós temos que entender. Ficamos angustiados porque não vemos mais a pessoa neste momento como eu espero meu pai. Que eu imagino as memórias das coisas boas, dos abraços que eu
eu dei, dos momentos em que eu comi junto. Isso está aqui, mas tem esperança de que um dia eu verei novamente. Então é um tempo. É angustiante porque eu não fui preparado para morrer, porque eu tenho um Deus dentro de mim que me deu uma vida. Eu não fui feito para passar pela morte. A morte entrou pelo pecado, pela desobediência, por querer independência. Mas agora eu dependo totalmente do meu Deus e eu quero estar com meu Deus. Lembra de quem morreu fisicamente? Você tem a esperança dada por Deus. Muito obrigada, amor. Você tem a esperança dada por Deus. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, que são filhos da ressurreição. É que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça ardente, quando o Senhor chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por que Deus lá na sarça ardente chama lá? Ele se chama como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo que Abraão, Isaac e Jacó não deixaram de existir. Que ele é Deus desses. É Deus de vivo. Aí ele fala assim, e olha só, olha como ele fala no último versículo 38. Lucas 20, verso 38. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Se aqui está dizendo que ele é Deus de mortos, não é Deus de mortos, mas de vivos, e um versículo antes diz que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, significa que Abraão, Isaac e Jacó não está morto. Porque ele é Deus de vivos. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Pois para ele, o que diz aí, irmão? Todos vivem. Deus está falando para você, você que perdeu já um ente querido, ou você que poderá perder ainda neste momento de Covid. Deus não é um Deus de mortos, mas ele é um Deus de vivo. Se por acaso você perder alguém querido, se por acaso você perder alguém bem próximo, alguém que você conhece, se essa pessoa realmente creu e disse sim para voltar à família desse Deus, essa pessoa ela não está morta, ela está viva. Ela está viva, é uma garantia de que você verá novamente, se você continuar firme e forte na presença do Senhor. Firme e forte. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, escuta isso. Eu não acabo. Você não acaba. Se eu morrer amanhã, se eu morrer depois, antes de você, pensa nisso, ouve essa live, eu dizendo, eu não acabo. Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Porque nessa terra não tem nada de bom. A minha vida não acaba. Eu não deixarei de existir. Você não deixará de existir. Eu quero que você leia. Você precisa ler a palavra, porque não é só palavra minha. Você precisa ler a palavra, porque é a palavra que é verdadeira. Então eu vou ler a palavra, para você ouvir a palavra e para você acalmar o seu coração e tirar toda a ansiedade. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, lá em Salmos 94, 18, 19, diz assim, olha só. Quando eu disse, o salmista dizendo, os meus pés escorregaram,
O teu amor leal, Senhor, me amparou, me sustentou. Quando a ansiedade, vem aqui, meu amor. Eu quero que você faça agora, eu tô lendo e você vai fazer o papel de Deus em mim. Tá? Ó, quando eu disse, os meus pés escorregaram. Estou com medo. O teu amor leal me amparou. Me amparou. Deus, ó a mão de Deus forte em mim. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha, irmãos, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da amargura do meu pesar. Lembro-me disso tudo. Isso que eu tô lendo é Lamentações de Jeremias 3, 19 a 25. Lembro-me bem de tudo isso. A minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. Perceberam o que eu quis dizer? Deus é maravilhoso. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Eu quero que vocês abram comigo. Vamos lá, sem preguiça. É palavra de Deus. Ela precisa alimentar o seu espírito. 1 Coríntios, capítulo 15. Lá no Novo Testamento, a partir do verso 1. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Abra lá. Leia com calma. Como é gostoso tomar um cafezinho nesse copinho. Eu amo. Obrigada, amor. Olha lá. Liga o ar pra mim, amor. Morrendo de calor. 1 Coríntios, capítulo 15. É o abraço. Abraço do Pai. E o café. E o café. 1 Coríntios, capítulo 15. Obrigada, meu amor. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do verso 1. Tamo aí comigo? Vamos, sem preguiça, sem ansiedade. Vamos ler a palavra de Deus. Ela que tem que alimentar o seu espírito. A sua carne não quer, mas vamos ler. Irmãos, vamos ler junto para entender o que Deus está falando? Oh, glória. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhe preguei. Paulo falando ao povo de Corinto. Quero lembrar-lhes o evangelho que preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. É o que eu estou fazendo nessa manhã. Quero lembrar-lhes o evangelho que eu estou pregando. Evangelho, boa nova. Para você ter esperança e tirar toda a aflição, a ansiedade do coração. Agora é momento de se alimentar o seu espírito. Olha só. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. O que é salvo? Salvo da morte eterna. Então é por meio dele que vocês não morrem mais. Que vocês nunca vão deixar de existir. Olha só, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Porque vai ter momento que você vai ser convidado a pensar de outra forma. Olha só. Caso contrário, todo o cristianismo é vão. O cristianismo te convida a você crer. E a fé, ela é firmada não no que você vê, mas no que você crê. Ele é o firme fundamento. Que não é naquilo que você, não é naquilo que vê, mas é naquilo que crê. Olha só. Pois
aí ele vai explicando, Paulo vai explicando. Porque pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele está trazendo tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Como que é o evangelho? Como que você tem essa vida eterna? Pois Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Verso 6. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos. Pastor Daniel disse isso esses dias aí numa ministração. Que Jesus apareceu a mais 500 pessoas depois que ressuscitou. Não foi para todos que ele apareceu, para aqueles que criam, né? Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Por que adormecido? É um sono, que não é morte eterna. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Verso 8, eu estou lendo em 1 Coríntios 15. Depois apareceu a mim, a Paulo, né, que é o que está escrevendo a carta, como a um que nasceu fora do tempo, que é Paulo. Ele na verdade, ele teve um encontro com Jesus depois, né? Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. Vocês vão ver isso lendo Atos, né? Como foi a conversão de Paulo. Verso 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Verso 11. Portanto, quer eu tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou, ele está falando aí o motivo da fé do povo. Olha só. Se está sendo pregado aí que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição? Muitas vezes a gente, quando entra em desespero, a gente está dando a entender, pelas nossas ações, que a gente não acredita mais nada, que a pessoa acabou. Isso é falta de fé. É diferente a angústia ou o sentimento de saudade, a perda aqui terrena, é muito difícil. Não estou desmerecendo isso, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele mandou o Espírito Santo para consolar, e é muito difícil essa separação momentânea. É muito difícil essa fase do luto, porque nós criamos vínculos. E lembra, nós fomos criados para não passar pela morte. Então é difícil, né? Passar por essa realidade. Aí ele fala assim: se não há ressurreição dos mortos, como vocês estão dizendo que não existe ressurreição? Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Percebe? Então, cai por terra o cristianismo. Então por que eu continuo falando de Deus e de Cristo, se eu não estou acreditando nessa verdade eterna? Olha, ele fala, né? Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. Olha como ele firma, ele fixa. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Não estão querendo receber a graça. Neste caso também, verso 18. Então, se você não acredita em nada disso, que Cristo não ressuscitou e que nós não vamos ressuscitar, aí verso 18 fala assim: neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então eu não vou ver mesmo. Aí vem o desespero. Porque então é uma realidade. Acabou. Aí ele fala: irmãos, isso é evangelho, a Bíblia dá esperança. De que nós não deixaremos de existir. É isso que eu venho falar nesta manhã. É esta esperança. Para que você seja realmente confortado. Olha só, eu não sei se eu vou passar pela morte até Jesus voltar. Se ele voltar e demorar e eu morrer,
Eu não sei. Mas olha o que ele diz. Verso 18. Neste caso também, os que dormiram em Cristo. O ar, irmãos, é o ar. Neste caso, desculpem, viu, irmãos? Neste caso, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente, irmãos, a palavra de Deus nos conforta. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Aí o verso 20, ele vem dizendo: mas de fato, isso é real. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele ressuscitou, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. De fato, Cristo ressuscitou, primícia. Ele é o primeiro de uma nova raça, de um corpo transformado, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou. Ressuscitar é diferente de reencarnar. Ressuscitar é voltar à vida no mesmo corpo, com as marcas. Cristo ainda, ele decidiu carregar para sempre, através da ressurreição, para sempre, ou aqui, muitos falam aqui, enfim, as marcas da crucificação. Ele terá para sempre esse corpo ressurreto, que é o mesmo corpo que ele morreu, só que é um corpo glorioso, com as marcas do sacrifício. Toda vez, até agora no céu, quando ele está sentado à direita de Deus, ele está com as marcas. Ele não liga a estar com as marcas. Que amor é esse? Sempre ele vai olhar. Sempre ele estará à disposição até acabar essa vida, até ele voltar. Que mais e mais pessoas acreditem nesse sacrifício. Entendam esse sacrifício. Venham para a família de Deus. Irmãos, é muito sério o entendimento disso. É muito sério o entendimento disso. O significado das marcas, que tem a base no amor. Não um Cristo pequenininho ainda numa manjedoura, mas um rei. Ele já é rei e ele vai voltar como rei. Por isso a ceia não é uma coisa de dó, Cristo morreu, não. A ceia, ela traz a memória de que a morte não deteve, a morte não pôde segurar Jesus no túmulo. Jesus, ele ressuscitou, ele saiu, ele venceu a morte, ele derrotou a morte. Por isso que todo aquele que está nele não deixa de existir. Todo aquele que está nele não deixa de existir. Pode passar pela morte física, mas a morte eterna não tem mais poder sobre esse que está em Jesus Cristo. Continuando, olha o que diz, verso 20. Eu estou no 1 Coríntios 20, capítulo 15, verso 20. Não tenha preguiça, mas leia a palavra, porque é ela que vai te trazer vida no momento da aflição. Você vai precisar dela em algum momento da vida, trazer à memória essa esperança. Aleluia! Diz assim, mas de fato, verso 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, o primeiro daqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão. Lembra lá no início? Também a ressurreição, que é a vida, ela vem por meio de um só homem, Cristo. A vida
que você tanto almeja e busca e tem medo de morrer, ela só vem por Cristo, através de Cristo. Maravilhoso Cristo, Salvador, meu irmão amado, Filho de Deus, que foi enviado para morrer no meu lugar. E através desse sacrifício eu posso ser reconciliada com Deus e ter a vida de Deus e funcionar conforme a vontade do Pai. E esse funcionamento me traz vida. Olha só, irmãos, verso de número 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Verso 23. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, a autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? Porque a morte, ela é salário do pecado. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Deus lhe deu toda a autoridade para o Filho. Por isso que o nome de Jesus está acima de todo nome. Mas vai chegar um momento em que Jesus vai... Olha que coisa linda o verso 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que é a Deus Pai, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus Pai, seja tudo em todos. E aí reinaremos com ele para todo sempre. Estaremos com ele para todo sempre. Irmãos, a vida não acaba na morte física. Irmãos, uma questão fundamental na fé cristã é a pessoalidade. Eu vou dizer uma coisa, tudo aquilo que aprendemos, eu já disse isso e vou repetir, todo abraço que eu dei, todo abraço que eu recebi, toda memória aqui na terra, ela não será extinta. O Senhor considera a sua história aqui, sim. O Senhor considera. O Senhor não é aquele que vai esvaziar todo você, para depois você... Não vai ter sentido ficar firme. Não teria sentido eu encarnar, reencarnar e aquela coisa toda. Por isso que em Hebreus fala isso, irmãos. E eu gostaria de falar isso. Eu gostaria que você abrisse. Olha só, eu gostaria que você abrisse em Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Olha o que diz. A palavra do Senhor, ela é muito linda. Ó. A partir do verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Ele entrou no próprio céu para apresentar-se diante de Deus. Aí ele está falando assim, se assim fosse, ele não precisava se oferecer várias vezes, no verso 25 fala. A semelhança do sacerdote lá do Velho Testamento. Mas o que ele fala no verso 27? No verso 26 ainda. Mas ele apareceu uma só vez, para aniquilar o pecado diante do sacrifício de si mesmo. Aí no verso 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez,
e depois enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido uma única vez. E vai aparecer outra vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação para os que o aguardam. Então, nós, aos homens, nós somos destinados a morrer uma única vez. Porque se você tem que ir e voltar, você aniquila, você desmerece. Não faz sentido o sacrifício de Jesus. Então, cristianismo é todo aquele que crê nesse sacrifício. Se você não crê que o sacrifício de Cristo te leva de volta ao Pai, é vão o seu cristianismo. Você não é cristão. Você é qualquer outra denominação, mas você não é cristão. Cristão, a base do cristianismo é o sacrifício e o amor do Pai, que nos leva de volta a Ele através do sacrifício do seu Filho amado. Então, é uma vez só que vamos morrer. É uma vez só. Então, eu não acabo. E tudo aquilo que eu construí nessa vida, eu vou levar para a eternidade. Toda a minha fé, minha confiança. É isso que eu vou levar. Por isso que eu sou convidado a andar pela fé. Sabe? Aí, 1 Coríntios ainda, do verso 35, nós vamos um pouquinho mais pra frente. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35, fala assim, ó. Mas alguém pode perguntar, como que ressuscita os mortos? Aí, com que espécie de corpo virão? Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, o corpo quando ele morre, ele é perecível. Mas quando ele ressuscita, aqui a Bíblia está falando, ela está mostrando, ela está ensinando. Por isso que a palavra não tem que ter preguiça para ler. São verdades profundas dentro dessas entrelinhas. Está tirando toda a curiosidade do povo. Deus, ele não esconde nada. Você não sabe porque você não busca. O corpo, quando ele é semeado, ele é perecível. Porque está na influência do pecado, da morte, o corpo humano. Mas quando ele ressuscita imperecível. Ele é semeado em desonra e ele ressuscita em glória. Ele é semeado em fraqueza, mas ele ressuscita em poder. Ele é semeado num corpo natural, mas ele ressuscita num corpo espiritual. É esse corpo espiritual que vai herdar com Jesus. Você não está entendendo? Por quê? Porque se a gente não morrer até Jesus voltar, quando Jesus voltar, nós vamos encontrar com Ele. Mas a Bíblia diz que esse corpo nosso aqui, por ele ser perecível, ele vai ser transformado. E aquele que já morreu, ele também terá um corpo glorificado, glorioso. Então, tanto aquele que já morreu, que Deus vai dar um corpo glorioso, à semelhança do corpo terreno, como nós que estaremos vivos também seremos transformados. Porque no céu não entra carne e sangue, essa carne aqui. Teremos um corpo glorioso e é um corpo visto, que é a semelhança do corpo de Jesus. Isso é Bíblia. Olha só, aí começa falando, né? O primeiro homem, eu tô no versículo, não sei que versículo que eu tô aqui, 1, 2, 3, no 5 ou 6, o versículo 38 mais ou menos. Ó, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante, que é o último Adão é Cristo, tá? Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos... Você está acompanhando eu, amor? Não? Queria saber que versículo eu estou. 45. 45? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem espiritual.
ou celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, Deus está dizendo que nós teremos a imagem do homem espiritual. Irmãos, eu lhes declaro, olha o que eu disse, versículo, que versículo que está agora? Irmãos, eu lhes declaro que a Bíblia está num todo, aqui não está separada por versículo. Aqui, verso 50. Verso 50. 1 Coríntios 15, verso 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ele está explicando como acontece com o corpo. As dúvidas todas que a gente tem tá aqui na Bíblia, irmãos. Olha só, não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é santo. Eis que eu lhes digo um mistério. Verso 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, porque assim, Jesus pode voltar e eu posso estar vivo ainda. Eu não sei quando, a qualquer momento. Mas se eu já morri, eu serei transformado no corpo glorioso. Eu vou ressuscitar em corpo glorioso. Se eu estiver vivo, eu serei transformado. Aí ele fala, verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, está falando do arrebatamento. Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que perece, que destrói, que é o corruptível, se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível, que é o nosso corpo carnal, se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, é necessário nos revestirmos da imortalidade. Então, se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Tragada, né? A morte foi destruída pela vitória. Olha agora verso 55. Isso nós vamos passar por isso. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte, que é o que faz, né, morrer, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a palavra mostra aquilo que não leva a Deus. Então, a lei mostra o que você está fazendo, né? Se você não soubesse o que é lei, se você não souber a lei, você não sabe onde você está pecando. Mas a graça de Deus, o amor maravilhoso de Deus, nos dá a vitória. Aleluia. Por meio, somente por meio de Jesus Cristo. Olha agora, para nós terminarmos aqui com chave de ouro. Olha o que fala agora. É lindo isso. É lindo, é lindo. Portanto, meus irmãos. Portanto, meus irmãos. Meus amados irmãos. Mantenham-se firmes. Firmes. Deixa eu ver aqui. Mantenham-se firmes. E que nada, quando eu digo nada é nada, morte física, Covid, notícias, nada. O medo pode paralisar, mas a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Por isso que o amor de Deus, você entendendo esse amor, você não vai temer a nada. Nem passar pela morte física. Porque você não vai deixar de existir. Você não vai deixar. Você vai olhar para o alto. Você vai combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. É isso que Paulo fala. Nada nos abala. Nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor,
pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu pedi pro Daniel preparar um louvor. Esse louvor, ele é lindo. Ele é lá do Leonardo Gonçalves. Você sabe que louvor fala muito conosco, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos convidados a ler a palavra, a estudar, para colher as pepitas, os mistérios, as pérolas da palavra, porque a palavra traz paz, traz segurança. Essa é a palavra de vida. Jesus já venceu a morte. Nós estamos nesse momento, uma corda enorme. Nesse momentinho aqui, me dá aquilo ali um pouco. Ó. Tudo isso aqui, tá vendo? Isso aqui tudo é uma eternidade, não tem fim, ó. Tá vendo? Não tem fim, ó. Não tem fim. Aquele que tá em Cristo não tem fim. Tá vendo? Nós estamos vivendo só a pontinha aqui dessa tomada. Isso é um tempo. Um pontinho na eternidade. Seja firme. Aqui vai ser a divisão quando você vai passar para a eternidade. Ou Jesus voltando ou você morrendo. Estejam firmes, nada os abale. Nada os abale. A obra do Senhor não é em vão. Você tem que estar plugado em Cristo, firme, porque aqui, a partir daqui já é a eternidade, ó. É muito pouco, é muito pequeno. A Bíblia diz que a breve e momentânea luta, ela não pode ser comparada com a glória que será revelada a nós. Em nome de Jesus. Esse louvor que o Daniel vai louvar, né? Que o pastor Daniel vai louvar. Ele vai colocar, mas antes eu quero ler esse louvor para você ver como ele é tremendo. Ele fala assim, ó: nesses dias de desespero, incertezas e medo há. Em uma salvação eu creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte, enfim, venceu. Ele venceu a morte, né? Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio que a nossa fé não sejam hinos, apenas notas e canções. Apenas notas e canções, que mesmo em tentações e fraco, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, que ele venceu. E aí ele começa, né? E que a igreja viva este amor. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou, nos levou de volta a Deus, né? E veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Aleluia. Acredito em Jesus Cristo, muito em breve ele vai voltar, ressurreto. Aleluia. Deus lindo! Irmãos, pela fé, não saia. Vamos unir a nossa fé? Vamos louvar? Nestes dias de desespero, aumenta um pouquinho mais aqui. incerteza e medo há. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Uma salvação Eu creio. Une comigo, irmão. Creio Creio em em ti. ti. creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio. Aleluia! Nossa fé. Apenas notas e canções, em tentações e fraco, creio em ti.
creio em ti. Oh, aleluia! Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Repete. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, Acreditamos, Senhor. e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai voltar. Vai voltar. Oh, em breve voltará. Aleluia! Aleluia! Senhor, alcança, Senhor, os meus irmãos. Senhor, cada um na sua dificuldade. Move dentro deles, Pai, a semente, Pai, da fé, que foi o que eu lancei agora aqui, a Tua palavra. Em nome de Jesus, que eles não venham vacilar, que eles venham estar firmes, que eles não venham ser abatidos por qualquer mensagem, por qualquer notícia. Senhor, nós, a breve e momentânea luta, isso não significa que não passaremos por luta, mas a breve e momentânea luta não pode ser comparada na glória que será revelada a nós. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, obrigada pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é vida. A Tua palavra, ela é vida. Aleluia. A Tua palavra, ela é vida. Senhor, com essa vida e com a Sua palavra, eu declaro vida. Eu declaro a vida, Senhor, para aqueles que estão nos hospitais. Eu declaro vida para aqueles que estão entubados. Senhor, cada pessoa agora que meu irmão está colocando agora. Pai, irmãos, vamos orar juntos? Vamos orar a poder, porque nós temos na boca a palavra de vida, a palavra de ressurreição. Em nome do Senhor Jesus, livra do desespero, livra da ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que esta alegria, que este mover que está em nós agora possa alcançar os leitos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, possa alcançar os governantes, da sabedoria, Senhor, aos governantes. Pai, nos une como irmãos na terra, nos une, tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, toda a diferença, Pai, todo protocolo que cai por terra, que o amor, em nome do Senhor Jesus. A Ana internou hoje. Como assim a Ana internou hoje? Em nome do Senhor Jesus, alcança a Ana hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, visita ela. Senhor, que seja. Sim, meu Deus. Entra agora nesse corpo. Entra agora nesse corpo. Em nome do Senhor Jesus. Entra agora, Senhor amado, dirigindo os médicos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcança o Davi, o esposo da Ana, Pai, de uma outra Ana que está internada. Senhor, renova. Nos traz esperança. Que cada um seja vida para dar vida para o outro. Em nome de Jesus, alcança o Eduardo, a família do Alexandre que faleceu, Senhor. Senhor, entra, Senhor, com consolo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, eu amo estar com vocês. Eu amo estar com vocês. Somos um. Somos um. Precisamos uns dos outros. Está aí, se você olha para o seu irmão que ele está fraco, sustenta ele. Às vezes você tem uma palavra de força que ele não vai ter no momento. Viu, meu amor? Quando você me vê fraca, me levanta. Quando eu te ver fraco, te levanto. E nós vamos levantando um ao outro, firmes e fortes, até a volta de Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Nada nos abala. Sabe por quê? Porque nós nunca deixaremos de existir. Vamos ser firmes, Aleluia. estar firmes, fortes, constantes, resilientes. O significa o quê? Podemos capengar, mas a gente logo levanta. Com essa realidade, a realidade da ressurreição.
Sabe, o que fazemos aqui, as consequências, elas têm uma consequência linda no porvir. Enfrente, você que sabe disso, enfrente a morte, onde é que ela se manifeste. Enfrente a morte, trabalhe pela vida, trabalhe pela vida. Nós receberemos galardão em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Deus é Deus de vida, Jesus. não Deus dos mortos. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Amo vocês. Senhor. Passam essa ministração para aquele que esteja precisando ouvir. Aleluia. Se isso te levantou, pode levantar outros. Glórias a Deus. Agora vê aí como que estão. Nós vamos dar um delayzinho aqui, né? Tem um tempinho. Amém, amados. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te guarde. Essa palavra que o Espírito Santo trouxe aos nossos corações é para que venhamos compartilhar com aquele que se encontra aflito. De repente você conhece alguém aí, alguma família que perdeu alguém. Essa convicção de fé, essa pessoa de repente ouvindo essa palavra de Deus, ela pode ser transformada, amém? Então você é um canal, compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus. E todos os dias, lembre-se disso, todos os dias você recebe uma palavra aí nos grupos, você recebe uma oração, então vamos nos unir em oração, numa só fé, num só espírito, em nome de Jesus. Nós estamos passando por esses dias maus, mas o dia vai ser mau dependendo da sua fé e dependendo da sua esperança. Verdade. Aonde é que está enraizada. Amém? Em nome de Jesus. Que esse dia seja um dia de paz, Amém. um dia de prosperidade, um dia de bênção, um dia sendo frutífero para o seu reino, para o reino do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Lembrem-se, a nossa vida é essa tomadinha, esse pontinho. Isso aqui tudo é eternidade, ó, que não tem fim. Meu Pai. Então vale a pena. Tá ligado no Pai, né? Tá ligado, pluga em Cristo. Quando chegar esse momento aqui de você entrar na eternidade, aqui a morte não tem poder. Até aqui você morre fisicamente, mas a partir daqui é com Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Amém. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Beijão. Quem quiser ir saindo, pode ir saindo aí em nome de Jesus. Vamos esperar um pouquinho, E né? vamos aguardar Ela somente tá atrasada. alguns segundinhos aqui em nome de Jesus. Enquanto isso, você vai falando palavras de amor para me alimentar, né, meu amor? Acredito Olha, em Jesus. a Tamires Cristo. está aí também, o Roberto. Acredito Amém. em Deus o Pai. Amém, glória Acredito a Deus. que Ele vai voltar e vai me levar para É. junto do Pai. Em nome de Jesus. Acredito que somos irmãos e que firmes vamos ficar. Em nome de Jesus. Até a volta do O Senhor. amor de Deus nos envolve Em nome de Jesus. e nos permite caminhar. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Pode ir. Deus. Tchau.